Um prefeito veio aqui ao nosso programa prestar aí contas, é claro, dos seus 8 meses, das suas lutas, das conquistas, dos sonhos, né? É claro, para isso que a gente abriu aqui espaço com uma grande satisfação. Eu saldo o senhor e a toda a população, inicialmente, para que a gente possa adentrar aqui aos nossos questionamentos. Bom dia, prefeito. Bom dia, Célia. Bom dia, Gil Santos. Bom dia a todos os ouvintes aí da Tucano FM e do Tucano Verdade. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo e fazer um panorama, né, desses 8 meses de governo. E eu escolhi o programa de vocês pela importância que tem esse programa na mídia, não só aqui em Tucano, mas também regional. Um programa de respeito, um programa de grande audiência. E desde já eu agradeço a direção do programa por permitir também, democraticamente, nossa participação nesse meio de comunicação. Muito bem, vamos começar, prefeito, do todo e depois a gente volta para as partes, né? Vamos falar de Brasil, vamos falar de manifestações, a sua contribuição nesse sentido. O Brasil, principalmente no mês de junho viveu aí as manifestações que ainda continuam, né? A população resolveu, como se diz aí, soltar o grito que estava preso na garganta. E eu gostaria de ter a sua contribuição no que diz respeito a pontos positivos, pontos negativos, e em meio a todas essas manifestações, aí no mês de junho principalmente, veio a queda da popularidade da nossa presidenta, Dilma Rousseff, e eu gostaria de ter a sua também, a sua fala nesse sentido, prefeito. Olha, Célia, eu acho que foi um momento, na verdade, na história do nosso país, um momento de extrema importância também, que mostra de que modo as pessoas estão procurando participar mais da vida pública, cobrando também dos políticos, né, cobrando mais saúde, mais educação, mais atenção com as pessoas que precisam dar, assim, dos entes institucionais, seja prefeitura, seja governo do estado, seja governo federal. Então a gente tem que ver isso como uma atitude louvável, né? Qualquer gestor tem que pensar que é um momento de reflexão, e eu acredito que serviu para, com certeza, aí acordar alguns gestores que não se preocupam com o social. E a nossa presidenta, com certeza também já procurou soluções, né? Inclusive acho que algumas coisas ficaram meio que barradas na burocracia, mas com certeza até o final desse ano, muitas coisas que ela já declarou publicamente o que poderia fazer, vai sair do papel. Então eu tenho muita confiança de que a nossa presidenta é uma pessoa capacitada para estar ocupando esse cargo tão importante no nosso país, e ela também está cercada de pessoas que aconselham a ela o caminho certo a seguir. E uma delas, acho que até o motivo de orgulho para nós tucanenses, é o nosso amigo João Santana, que acredito que fala com ela diariamente por telefone ou pessoalmente, e certamente aconselha muitas das decisões difíceis para a presidenta Dilma seguir no caminho correto, no caminho certo. Tudo bem, 11 horas e 31 minutos, você que está ligando o rádio agora, nós estamos batendo papo aqui com o prefeito de Tucano, o prefeito Doutor Igor. Olha só, eu mesmo, prefeito, costumo dizer que o senhor tem sido um privilegiado na sua gestão, no que diz respeito a programas e benefícios de junções aí do governo federal, do governo estadual. Graças a Deus está chegando no seu governo, e eu acredito que isso seja um ponto positivo para que o senhor possa trabalhar com esses recursos mais para a população de Tucano, que apesar de estar recebendo aí alguns recursos, ainda clama por saúde, ainda clama por educação, por saneamento, enfim. E o que mais a população de Tucano clama, é claro que também desses itens, cobram também mais participação do prefeito nas comunidades, na própria prefeitura, no dia a dia com a população. Então, já adentrando aqui a nível do município de Tucano, gostaria de também obter a sua fala nesse sentido. Olha, Célia e ouvintes do Tucano Verdade, eu acho que nossa gestão temos uma atitude louvável, que foi o PPA participativo, que vocês acompanham na região. Vocês têm site, o Gil Santos tem um site, com certeza é o primeiro município nessa gestão de 2013, inclusive na história do nosso município, a implantar um PPA participativo. Eu tenho orgulho de dizer isso porque depois que nós implantamos, inclusive outras cidades, que até por coincidência também são governadas pelo PT, eu cito aqui duas, Quijing e Teofilândia, tomaram também a iniciativa de implantar o PPA participativo. Então essa é a primeira ação que eu vejo que o nosso governo tem essa característica de ouvir as questões, os anseios populares, e nós, foram 7 encontros, eu me fiz presente em 5 encontros, para poder ouvir de perto realmente as reivindicações. Tive o orgulho também
de ver vereadores da situação e também da oposição. Eu cito aqui a participação da vereadora Conceição, do vereador Ronaldo, né, que estiveram presentes em algumas dessas plenárias. E isso mostra a evolução que nós tivemos. Não é à toa que o nosso governo tem a marca, né, de um governo de participação e de desenvolvimento. Então, para nós crescermos como cidade, como prefeitura e oferecer serviços cada vez melhores, a gente quer que o povo participe. A gente está convidando, você também tem acompanhado a quantidade de conferências que nós fizemos no primeiro semestre, né, a quantidade de eventos que nós convidamos a população a participar, né, a questionar e sugerir mudanças para que a prefeitura possa ainda oferecer serviços com melhor qualidade para o cidadão. Então, eu acho que essa é uma grande marca do nosso governo. É claro que muitas pessoas querem o prefeito sempre mais perto, né, e sempre presente em tudo. E o prefeito tem atribuições, uma delas também é buscar ajuda, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu semanalmente eu estou mendigando, estou com o Pires pedindo ajuda, principalmente na capital, nos órgãos do estado, e graças a Deus, toda semana vocês têm acompanhado que nós temos trazido para cá, para Tucano, coisas novas. Porque eu acho que a prefeitura, por si só, se eu ficar aqui só no município, eu não consigo trazer a ajuda que nós precisamos. E digo a vocês, nesse primeiro ano, né, já são 8 meses, mas eu digo assim, no ano que eu quero, já estou planejando as ações que eu quero que cheguem no município. Vocês não tenham dúvida que o nosso município vai ser olhado, está sendo olhado pelo governo do estado, como nunca foi olhado antes. Certo? E isso é mérito de quem? É mérito nosso, de quem vai lá pedir, de quem vai dizer a situação e mostrar que nós temos uma cidade grande, com mais de 50 mil habitantes, e que precisa de uma atuação do estado ainda mais onipotente no nosso município, que a prefeitura, por si só, não conseguirá resolver os problemas que nossa cidade enfrenta. São problemas históricos, são problemas, eu diria que assim, graves, mas que nós estamos melhorando, não digo aí numa situação ideal, mas que com certeza os serviços prestados pela Prefeitura de Tucano têm melhorado consideravelmente. Muito bem, né? Desde o início, a gente fazendo um paralelo lá no início da sua gestão, prefeito, a gente não vai aqui omitir informações. Houve algumas mudanças, sim, muitas coisas mudaram, principalmente na questão da distribuição de água das comunidades, que nós recebíamos aqui o ano passado frequências pedidos de água para a comunidade X, Y e Z. E graças a Deus, né, e a sua gestão, tem diminuído bastante essas cobranças em nosso programa, no sentido de na comunidade X está faltando água. Então, foi também uma obra que a gente deve agradecer e elogiar no seu governo, além da questão do INSS, da negociação da dívida do INSS, que também era momento de muita discussão, as pessoas sempre falavam nisso. Fazendo um paralelo com a questão da negociação da dívida do INSS, qual a situação do município hoje em relação a essa dívida e também com as pendências aí do CALC? Olha, Célia, você lembrou bem, e eu tive o prazer de falar com você até de Brasília, em janeiro, quando dei essa notícia de que nós teríamos ajuda aqui do Exército em nosso município. Essa é uma outra coisa histórica, que nosso município nunca teve uma ajuda desse porte. Essa ajuda faz uma economia, traz uma economia para os cofres públicos municipais de cerca de R$120 mil por mês. O Exército está investindo aqui em Tucano cerca de R$120 mil por mês. Outra ação que é de extrema relevância na busca de ajuda foi com relação a cá, que nós tivemos aí um investimento de cerca de R$90 mil no município de Tucano. E agora, nós já renovamos, já assinamos o contrato com a Cordec, que vai ser agora o órgão responsável, né, para manter esse serviço, e vai manter esse contrato de R$90 mil por mês. Então, são coisas que, somando 120 mil com 90 mil, ultrapassa R$200 mil. Isso faz o quê? O governo municipal agradece, porque nós não tínhamos como pagar aos pipeiros esses valores. E outra coisa, aí eu reforço aqui, que tudo isso foi fruto de nosso primeiro ato de governo, foi decretar a emergência do município, que muitos até criticaram. Muitos disseram, mas o município não está em situação de emergência. Tanto é que esse ato ele foi reconhecido pelo governo do estado e pelo governo federal. E o nosso município foi contemplado não só com as águas, também com as máquinas, porque foi reconhecido justamente o estado de emergência que nós nos encontramos, né? Outra coisa de extrema importância, Célia, é com relação ao INSS. Se nós não tivéssemos a certidão na mão, nada de bom teria chegado ao nosso município. Então,
qualquer gestor hoje tem por obrigação de manter, né, as suas contas, o seu parcelamento em dia para o INSS para ter a certidão na mão. Agora, eu lembro bem, Célia, que você foi muito, e você sempre é muito forte nos seus comentários a respeito da necessidade de regularizar o cálculo do município. E aí eu lembro que eu falei, Célia, eu te peço aí mais uns 6 meses, até o meio do ano, eu acho que eu consigo regularizar esse cálculo do município. O CALC, para quem está nos ouvindo e que não sabe o que é esse CALC, é como se fosse um Serasa, o SPC é um Serasa na vida de uma pessoa física. Então, se você não está com CPF ok, você não pode fazer financiamentos, você não pode pegar empréstimos. Então, é mais ou menos isso que acontece com o município. E aí, Célia, eu tenho que dizer a você que em 6 meses, realmente, eu não consegui resolver ainda o cálculo do nosso município. Estamos trabalhando, assim, incessantemente para conseguir resolver isso. Hoje, é questão de honra minha chegar até o final desse ano, com fé em Deus, com o cálculo limpo. Porque dessa forma, o município pode participar, por exemplo, de financiamentos de carros para a saúde. Existe um programa, o Pro Saúde, do governo do estado, que você pode entrar como município, você entra com 20%, o estado entra com 80% e você pode financiar ambulâncias. Então, é uma coisa que eu estou correndo atrás, mas eu preciso, para isso, estar com o cálculo limpo. Então, é só um exemplo. Qualquer projeto que você venha conseguir através do Desenho Bahia, do Crédito Bahia, você precisa estar com o cálculo limpo. Então, falta ainda, Célia, completar essa etapa de negociação. Mas, para mim, eu confesso que fiquei muito feliz de ter conseguido, primeiro, resolver a questão do INSS. E segundo, a questão da Embasa, que também gerou uma polêmica muito grande na Câmara. Disseram que eu estava vislumbrando outras coisas. Na verdade, era um parcelamento que nós conseguimos também unificar, porque existiam vários débitos com a Embasa e outros gestores também tinham parcelado, mas não tinham cumprido as obrigações. Então nós conseguimos unificar essa dívida, que não é pouca, é uma dívida de cerca de R$1.200.000, e nós parcelamos essa dívida em 180 meses. Hoje isso nos dá uma parcela aí, mais ou menos mensal, de uns R$10.000. Então é uma coisa que desconta do ICMS, que nós estamos conseguindo pagar e, com fé em Deus, sanar essa dívida aí com o passar dos anos. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, como a nossa pauta aqui é livre, né? Então vamos falar a questão saúde, né? Mesmo com todos esses benefícios que o município está sendo agraciado no seu governo, as pautas gerais, né, que são cobradas por todos os brasileiros, e Tucano não é diferente, está ligada à saúde, à educação, enfim. Vamos nos ater aqui à questão saúde. Muitas são as queixas, né, em relação a isso. Nós sabemos que o município foi agraciado agora com 7 PSFs, a cidade aqui vizinha do prefeito Silva Neto, a cidade de Araci, prefeito do PDT, com 13 PSFs, então está sendo uma conquista aí para todos os municípios. Mas o meu questionamento na área de saúde é: qual a situação dos PSFs já existentes em relação à estrutura, em relação a médicos? E já que nós estamos falando em relação a médicos, uma polêmica que cerca, que sempre questiona, que seja vereadores, que seja a população, é a ausência do senhor durante um dia na semana para ir até a cidade de Euclides da Cunha, cidade vizinha aqui, a atender aquela população. Eu gostaria também da sua fala nesse sentido. Vamos lá. Eu queria só esclarecer o seguinte: PSFs, nós conseguimos aí verba para poder construir 7 PSFs, não são novas unidades, certo? Eu até vi um comentário seu, Célia, há um tempo atrás, falando de que adiantava a unidade se não tinha médico. Veja bem, houve a implantação dos PSFs em Tucano, na época até do ex-prefeito Ailton Dantas, e o ex-prefeito Rubinho, na verdade, deu continuidade na construção de unidades que eram alugadas, certo? A quantidade de unidades em Tucano hoje são 12 unidades, né? Eu acredito que a gente pode chegar aí no máximo a 15. Eu não sei exatamente a quantidade, mas no máximo a 15. Então o que nós fizemos foi o seguinte: unidades que são alugadas hoje à prefeitura, que por serem alugadas, você mesmo já, na própria pergunta, você já respondeu alguma parte dela, não foram construídas para serem postos de saúde. Então, na arquitetura delas, existem problemas que a gente precisa, na verdade, corrigir. Pode até funcionar provisoriamente, mas com o passar dos anos nós temos que corrigir. Então, essa foi a nossa intenção. Serão 5 unidades que já existem e 2 novas unidades em lugares estratégicos que a gente quer implantar novas unidades. Então seriam 2 novas unidades e 5 que já existem
e que serão substituídas por unidades realmente construídas para serem postos de saúde. Com relação à ausência de médicos, é uma problemática que vocês estão acompanhando até a nível nacional, uma grande polêmica em relação à questão de médicos estrangeiros aqui no país. E a gente sabe o seguinte, eu, por ser médico, eu sei que existe, na verdade, uma carência muito grande de atrativos para que os médicos se desloquem até o interior. Eu confesso que eu voltei para o interior por uma questão de sonho, uma questão de querer ajudar as pessoas daqui, na nossa cidade, na nossa região. Mas outros médicos acabam ficando na capital ou em outros centros urbanos que oferecem uma qualidade para ele, né, com equipamentos, com residência melhor. Então eu penso que deve ter uma forma, a gente tem que pensar uma forma de atrair esses médicos. Hoje nós temos alguns tucanenses que já estão formando em medicina. Então acho que eu converso muito com a nossa secretária de saúde, a Isis, no sentido da gente começar a dialogar com esses futuros médicos tucanenses, para que eles possam estar, assim, ter um atrativo a voltar para a sua cidade. E além disso, nós estamos também buscando um contato com as faculdades de medicina, a FTC, que agora está formando cada vez mais médicos, um contato também com a Escola Baiana de Medicina, um contato com a UFBA, para ver se o município pode contemplar e oferecer assim, estágios também aqui no município tucano, que eles conheçam a realidade e que se interessem em vir para cá. Então, basicamente é isso. Nós temos hoje cerca de 5 unidades que não tem médico. Então essas unidades têm nos preocupado. Nós estamos assim buscando estratégias para isso. Até o valor, a gente elevou o valor com relação ao pagamento dos médicos. Mas não conseguimos ainda completar as unidades aqui no nosso município. Confesso a você que isso é uma coisa que prejudica muito o serviço. Porque o que acontece? As pessoas vêm realmente para o hospital, né, municipal, e isso acarreta uma sobrecarga dos profissionais que estão no Hospital Mariana Penedo, que por regra eles estão ali para atender as emergências. Então existe essa dificuldade às vezes de entender, as pessoas entenderem que o hospital ele não é um lugar para se buscar uma receita, para trocar uma receita de remédio para pressão, para diabetes ou remédio controlado. O hospital é para atender emergências. Um paciente que está com muita dor, um paciente que tem um acidente, uma pessoa que está com a pressão alta, uma pessoa que teve um corte para ser suturado, que quebrou um braço, enfim, ou que está para ganhar neném, como diz a história. Então, assim, eu acredito que isso a gente precisa alavancar e precisamos resolver, até uma questão mesmo de urgência, que a gente consiga deixar os médicos e completar as unidades de saúde da família que estão ausentes no nosso município por conta disso. Com relação à minha profissão médica, nós passamos, na verdade, uma série de tempo exercendo a medicina em Euclides da Cunha, em Quijingue, né, em Cipó, em Canudos, enfim. Então eu tenho vínculos de amizade muito grandes, né, e que às vezes é difícil para a gente cortar esse cordão umbilical de forma tão drástica, certo? Mas na verdade eu não tenho nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura de Euclides da Cunha, né? Se alguém diz isso, está enganado, eu não tenho vínculos empregatícios. Na verdade, eu fiz um juramento de Hipócrates, esse juramento de que eu não posso ser omisso em algumas coisas. Então se eu estiver passando, mesmo sendo prefeito, estiver passando numa via e tiver um acidente, eu tenho que socorrer. Mesmo sendo prefeito, mas eu tenho a obrigação de ajudar aquela pessoa, aquela vítima de um acidente que está ali. Então, geralmente o que acontece é polêmicas em cima de fatos que não coincidem com a realidade. Mas eu quero que você aprofunde também sobre o hospital. Você vai falar sobre o hospital? Você. Muito bem, né? O hospital realmente tem sido motivo, né? Até durante esses dias, aí semana passada, até parou um pouco. Mas assim, prefeito, em relação ao Hospital Mariana Penedo, a gente vai falar primeiro, fazer como aquela história que diz, nós vamos dar o mel, né? Mas não vamos dar o fel, não chega tanto, né? Somente em relação, a gente sabe que as pessoas que passam, eu mesmo passei pelo Hospital Mariana Penedo, precisei fazer uma cirurgia, inclusive com o Dr. Gustavo, fui muito bem recepcionada, muito bem tratada. No que diz respeito à área de internação, de internamento, o que mais se critica no hospital não é nem tanto a ausência de médicos, porque dificilmente o hospital fica sem médicos, nisso a gente não pode abrir a boca
para falar aqui, porque nós estávamos mentindo. Mas o que o senhor poderia falar em relação a tantas denúncias que chegam, em relação à chegada no hospital, ao atendimento? Se reclama que pacientes ficam diversas horas esperando por um atendimento, não são bem recepcionados. Quer dizer, uma questão que é muito menos grave, né, de se resolver do que mesmo a falta de médico. Então, a demanda de médicos é mais complicada do que esse problema. Então, eu gostaria da sua contribuição nesse sentido, até para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no Hospital Mariana Penedo. Olha, Célia, eu queria destacar duas ações que nós, já antes mesmo de ocupar o cargo de prefeito, nós já mencionávamos, e até com você mesmo em outras entrevistas, que nós implantamos, e eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso. Duas coisas. Eu falava muito a respeito dos partos cesáreos no nosso município, né, que nós não estávamos podendo fazer esses partos cesáreos, e hoje nós estamos fazendo, toda semana existe um médico, Dr. Nelson, que ele é cirurgião, na verdade especializado em ginecologia e obstetrícia, que esse médico vem fazendo as cirurgias ginecológicas e também as cirurgias obstétricas. Então, gestantes que têm indicação de cesárea, não é porque quer fazer cesárea, tem que ter indicação. E aí, quem faz o pré-natal, as enfermeiras fazem o pré-natal nos PSFs e tal, percebendo alguma alteração, encaminham para esse médico e ele faz a cirurgia parto cesáreo no hospital sem nenhum problema. Outra ação que eu quero destacar aqui é com relação ao atendimento ortopédico, que também eu falava muito a respeito disso, e hoje nós estamos disponibilizando atendimento ortopédico no Hospital de Tucano semanalmente. O Dr. Magno está atendendo, né, as pessoas podem procurar ele, toda semana existem essas especialidades que eu batia tanto, e eu quero que vocês também me ajudem no sentido de valorizar as coisas boas. Porque a gente costuma ouvir também só, às vezes, coisas ruins, e as coisas boas são esquecidas. Agora, o fluxo de atendimento médico realmente aumentou nos últimos meses. E isso não foi só em Tucano, né? E eu, graças a Deus, Célia, posso dizer a vocês o seguinte: eu nunca deixei faltar médico e nem faltar material, medicamento no hospital. Eu estou devendo a fornecedor, isso eu não tenho vergonha de dizer, né? Fornecedor de medicamentos, eu estou em débito, acho que já estamos aí mais ou menos com 2 meses para poder pagar esse fornecedor. Agora, não falta material e nem medicamento no hospital. Médico também nunca faltou. Já tivemos situações, inclusive meu amigo Gil Santos me alertou isso através de um telefonema, de uma mensagem, ou melhor dizendo, Gil, que só tinha um médico realmente atendendo. Já tivemos situações desse porte. Mas, infelizmente, isso pode acontecer. Um médico pode também ficar doente. As pessoas nunca acham que um médico adoece. Mas um médico pode ter, por exemplo, uma diarreia e não conseguir sair de casa. Então, o prefeito não pode responder se acontecer um caso fortuito, né, uma força maior, um acidente, uma coisa, o prefeito não pode responder. Agora, eu tenho orgulho de dizer, né, que até vendo outras cidades que já tiveram final de semana sem médico, ou que infelizmente foram encontrados estudantes trabalhando, enfim, Tucano está fora dessa problemática. Agora, a pergunta, Célia, volta para a primeira pergunta que você me fez com relação à saúde. Eu acho que o que está faltando é realmente oferecer um serviço médico de prevenção nos ambulatórios, no caso, dos PSFs. Aí você diz, sim, doutor Igor, você vai esperar encher os PSFs? Você pode, já estou fazendo a sua pergunta. Eu lhe digo que não, né? Nós também ouvimos muito as colocações de vocês. Eu confesso a vocês que sou um ouvinte, sempre que posso escuto também o Tucano Verdade. E hoje nós colocamos diariamente, para não sobrecarregar os profissionais da área de emergência do Hospital Mariana Penedo, nós colocamos ambulatórios. Então hoje existe um terceiro médico. Existem 2 médicos plantonistas que se alternam para atender as emergências, os pacientes internados, os partos, os procedimentos. E existe um terceiro médico que faz só ambulatório. Então essa é a estratégia. E a outra estratégia futura, que para assim, diminuir essa sobrecarga no Hospital Mariana Penedo, é a implantação da UPA, que inclusive também algumas pessoas diziam que isso era papo, que não vinha, que não sei o quê. O dinheiro já foi liberado. Então nós já estamos em fase já peguei o projeto na UPB da UPA, já estamos em fase inclusive de licitação para escolher a empresa que vai fazer a UPA. É uma obra de cerca de 2 milhões de reais que nós conseguimos aí, graças a Deus, né, uma inovação em Tucano. E tudo isso vai fazer o quê? Vai melhorar, vai diminuir a sobrecarga do atendimento no hospital. Uma coisa também que a gente pode fazer, e eu venho fazendo muito,
A gente conversa muito, eu e a Cristina, que é diretora administrativa do Orçamento da Penedo, para que nós possamos aí investir na humanização da saúde. Então, é claro que isso é um processo, não é uma coisa rápida. A gente pede os profissionais de enfermagem, dos profissionais médicos, até as pessoas que fazem a ficha, que recebem o primeiro impacto, vamos dizer assim, que tenham uma forma mais humana de receber as pessoas. Mas isso é um processo, né? Eu confesso que isso não é fácil de você implantar na unidade de saúde. Mas é uma coisa que nós já estamos conversando, né, até buscando assim, a experiência de empresas que podem humanizar esse atendimento médico para atender melhor aquelas pessoas que chegam principalmente como se fosse emergência e não é emergência. Porque se nós fizermos uma pesquisa, nós pegarmos aí estatisticamente falando, você pegar as fichas e começar a pesquisar essas fichas, juntamente com os conflitos, você vai ver que os conflitos estão naquelas pessoas que estão ali, que não são para ser atendidas ali. Ou seja, não é emergência, e chega lá e quer ser atendida de forma rápida e passar na frente do outro e tal, e a briga começa aí. Eu quero citar aqui também um exemplo de um profissional médico que é muito bom, o profissional Dr. Marcelo Burô, que quase foi agredido no Hospital Municipal de Tucano. E essas coisas, infelizmente, a mídia não fala. Então é interessante que vocês, que fazem o programa também, se preocupem com isso. Uma pessoa se passou por um policial e queria, na verdade, que o médico desse um atestado, o Dr. Marcelo desse um atestado para a esposa dele, não era nem para ele, que estava doente. E o Dr. Marcelo, corretamente, disse que não ia dar o atestado. E aí ele ameaçou, dizendo que era policial e que ele ia ter que dar. Quando se foi investigar a situação, se descobriu que essa pessoa não era policial. E aí a polícia, na verdade, veio até o hospital, foi feito um boletim de ocorrência, né? E esse processo, inclusive, já está rolando, está sendo, assim, já na fase de inquérito mesmo, de provas. E eu, particularmente, disse ao Dr. Marcelo que ele agiu corretamente e a prefeitura está para ajudar ele o que for necessário para que isso sirva de exemplo de que as pessoas precisam também respeitar as pessoas que estão trabalhando para poder dar um atendimento médico. A gente não pode absorver ou achar que isso é normal, de que um médico possa ser agredido no hospital municipal. Um médico está trabalhando, que chega cedo, né? O Dr. Marcelo chega cedo, é pontual, e quase que é agredido por uma pessoa que se passa por um policial. Então isso são coisas que a gente não pode deixar acontecer. E eu quero citar isso como exemplo para mostrar como é complexa a relação médico-paciente, a relação de uma pessoa também que está procurando ajuda, mas também da pessoa que está ali ajudando, já sobrecarregado, né? E não pode ser ameaçado, porque isso também é crime, né? Você coagir um funcionário público, você pode responder. Eu quero ratificar isso para quem está me ouvindo aí, que as pessoas têm que respeitar o funcionário público. Não é chegar e achar que ele tem um dever de fazer isso, não, que as coisas não são assim. A gente tem que ter, acima de tudo, paciência, acima de tudo, respeito ao próximo, né? Acima de tudo, paciência para entender as dificuldades de cada um, mas acima de tudo, colocar também no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você começa a perceber que não está correto. Muito bem, 11h56, respondidos aí todos os questionamentos, pelo menos que eu anotei aqui. A gente vai em um intervalo rapidinho, 2 minutos, para que a gente possa respirar melhor e voltamos já já e não sai daí não, viu?